Nesse vídeo nós vamos modelar e resolver o seguinte problema. Uma confecção produz calças e camisas. Para produzir calça se utiliza de 2 metros de tecido, já a camisa 1,8. A produção de calça consome 3 horas de trabalho, já de camisa consome 2 horas. O estoque semanal, então aqui nós já temos o quê? Duas variáveis, calças e camisa, onde a gente tem controle, o que vai ser produzido. Já sabemos, né, lá na frente vamos ter uma restrição que a calça usa 2 metros de tecido e a camisa 1,8. Certo? E sabemos que a produção de calça consome 3 horas de trabalho e a camisa 2 horas. Então provavelmente isso aqui serão restrições. O estoque semanal de tecido é de 500 metros. Então aqui nós temos realmente uma restrição. Tem 500 metros de tecido e existe o consumo dessa quantidade de tecido para cada produto fabricado. E levando em conta a quantidade de funcionários disponíveis e seus turnos de trabalho, tem-se 120 homens horas por semana. Então temos a segunda restrição aqui, 3 horas de trabalho para calça e 2 horas para camisa, certo? Isso não pode ultrapassar 120. Sabe que em média são vendidas pelo menos 10 calças e 20 calças por semana, certo? Temos outra restrição aqui, porque eu não posso produzir menos do que é vendido, porque senão eu vou ter demanda e não vou ter oferta, né? Estou sabendo que a calça é vendida a R$70 e a camisa a 50, qual deve ser a produção semanal ideal para maximizar as vendas? Então, só para organizar aqui, antes da gente ir para a planilha, então as variáveis são calças e camisas, que é onde a gente tem um controle. Ele deu para a gente a situação, que tem um estoque semanal de 500, tem um estoque de horas, né, de trabalho de 120 semanais, e não deve se produzir menos que 10 e 20 de cada peça. O objetivo, maximizar o lucro. Certo? Então vamos lá para a planilha. Então vai lá, calça é uma restrição, camisa outra restrição. Tá? Vou começar com elas zerado. Bom, função objetivo, vamos ver lá quanto que é o retorno de cada uma. Vamos voltar no problema. 70 para calça e 50 para camisa. 70 para calça, 50... Opa, perdão. Deixei no lugar errado. Então, a função objetivo nossa é maximizar o lucro, né? 70 para calça e 50 para camisa. Certo? Aqui, o valor que eu coloquei, conforme o exemplo anterior, né, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o número de calças vendidas, produzidas no caso, né, vezes o preço de venda. E fazer a mesma coisa para camisa. Certo? E vou somar esses valores. Certo? Então, se eu produzir aqui 10 camisas, eu vendi R$700. Se eu produzir 50 calças, vendi um total de 3.200. Tá? Não sabemos ainda se isso aqui vai estourar a restrição. Então, temos a primeira restrição. Então, vamos lá. Primeira restrição de tecido. Primeira restrição de tecido. O que ele falou pra gente? A calça usa 2 metros. Então, aqui, a calça usa 2 metros. E a camisa, 1,8 metro. Certo? Novamente, eu vou fazer um cálculo. Vou pegar o número de calças e multiplicar, né, pelo tanto de tecido que ela gasta. E claro, eu tinha que fazer a soma, né? Perdão. E vou somar o número de camisas vezes o tanto de tecido que ela gasta. Isso tem que ser menor ou igual a, que ele falou pra gente, tem 500 metros. 500 metros. Então temos montado a nossa primeira restrição. A segunda é de horas, né? De horas disponíveis de trabalho. Eu lembro lá que era 120 horas semanais, né? 120. A calça, ela consome 3 horas de trabalho e a camisa 2. 3 e 2. Certo? Então eu vou pegar o número de calças vezes o número, as horas que ela consome, mais a camisa vezes as horas que ela consome. E por fim, eu tenho lá uma restrição que eu não posso produzir menos de 10 calças e 20 camisas. Então 10 calças, então mínimo de calças, por exemplo, mínimo de calças.
Detalhe, eu não vou fazer cálculo nenhum agora. Eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou fazer uma referência a essa célula. Tá? Eu vou fazer uma referência a essa célula, não aqui. Aqui. Uma referência a essa célula. E aqui o mínimo de camisas. Então vou novamente fazer uma referência à célula de camisa, quantidade de camisa, certo? E eu sei que isso tem que ser maior ou igual a 20 camisas por semana. Maior ou igual a 20, certo? Vamos só experimentar aqui o que vai acontecer. Ó, se eu produzir uma calça, tá? Olha lá, eu tive 70 de lucro, né? Receita de venda no caso. Gastei só 2 metros de tecido, só consumi 3 horas de trabalho e o mínimo de calças não foi atendido, né? Então eu teria que jogar no mínimo 10 calças. Tá? Aí o mínimo de calças foi atendido, certo? Não estourei o limite de horas e nem de tecido. E camisa, ele diz pra gente que no mínimo 20, né? Se eu produzir o mínimo para não perder cliente, digamos assim, eu vou ter lá uma receita de venda de 1.700. Eu vou gastar só 56 de tecido, vai sobrar. Vou ter carga horária ociosa, certo? Mas vou respeitar os limites mínimos. Então, o que a gente quer que o solver faça pra gente? Descubra isso. Qual que é o limite ideal? O número ideal, né? Então, eu vou lá, ferramentas, solver. Então, vamos lá. Função objetivo, essa célula aqui, ó. Eu quero maximizar. Quais são as variáveis? Marco essas duas aqui, ó. Vamos às restrições. Então, o que interessa para a gente na restrição é ficou pequena aqui a tela, né? Então o que acontece? Eu vou ter que marcar aqui, desse lado de cá, tá? Onde eu faço o cálculo da restrição de tecido, certo? E não consigo diminuir. E do lado de cá, eu vou botar o sinal, né? Sinal aqui menor ou igual já está. E o valor, tá, que é o meu limite, é 500. Olha lá. 500, essa célula aqui. Não vou digitar 500, né? Porque se eu quiser simular depois outros valores, eu não preciso voltar no solver. Bom, próxima restrição. Restrição de horas. Tá? O cálculo é feito aqui, certo? Minhas horas têm que ser menor ou igual a 120. Tá? Então, esse campo, o valor de referência aqui é 120. A penúltima restrição, o número mínimo de calças, tá? Que na verdade não é cálculo nenhum, é só pegando o número de calças e atribuindo ali aquela célula. Tem que ser no mínimo os 10 aqui, certo? E por fim, o número de camisas, o mínimo de camisas, tem que ser, detalhe, né? Tem que ser, ter como limite esse valor aqui. Detalhe, nesses dois casos é maior ou igual. Eu tenho que produzir no mínimo 10 calças e 20 camisas, certo? Vou lá nas opções do solver, tá? Vou assumir como inteiro, porque novamente nós não temos como produzir uma camisa e meia, 0,5 calça, né? Então não tem como. E assumir que não são negativas, que eu não vou produzir menos 5 calças, por exemplo. Dou OK e peço para resolver, ó. Resolução com sucesso. Vou manter o resultado. Olha que conclusão chegou para a gente, ó. Coincidentemente o mesmo número. 24 camisas e 24 calças. Tá? A receita vai ser 2.880. Nem de longe eu usei o limite de tecido, certo? Mas uma análise interessante até de microeconomia, de gestão, né, de negócios, eu teria que meu grande problema é força de trabalho, tá? Mão de obra, certo? Ele é meu limite. Eu poderia explorar mais tecido, né? Mas aqui eu tenho um limite de horas que eu não consigo usar durante a semana além disso, certo? Então, se houvesse, por exemplo, demanda no mercado por mais unidades, eu teria que contratar mais pessoas ou fazer hora extra, né? Sei lá, para poder usar esse limite de tecido e poder ter mais venda. E a quantidade mínima de calça e camisa foi respeitada. De calça passou com sobra e de camisa quase no limite mínimo, certo? Então é mais um exemplo de modelagem de programação linear resolvendo com a ferramenta Solver do Calc.